que Deus uniu, o homem não separa. O mundo está dizendo, separa, você tem que ser feliz, você não precisa disso, seu marido é imprestável, sua mulher também não é gente boa. Até os filhos agora estão entrando no divórcio. Os pais separam dos próprios filhos. Isso não é vontade de Deus, que Deus uniu, o homem não separa. O divórcio é um grande mal, pela dureza do coração do homem. E quando ainda acontece o divórcio, em briga, em confusão, se torna uma tragédia, está sendo uma coisa cada vez pior. Os cônjuges estão se destruindo, depois se separam, um quer ver a ruína do outro, e os filhos estão aí nesse meio, nessa bagunça. Coisa terrível é o divórcio, ainda mais quando eles se tornam inimigos um do outro. É, porque a palavra divo, que significa dividir, divide mesmo, o coração fica dividido, separado, cada um para um lado, viram adversários e começam então a se machucar, se gladiar, lutar um contra o outro. É uma guerra de verdade. E a gente fica muitas vezes olhando as guerras que existem entre os países e as nações e ficamos assim assustados, sendo que essas guerras acontecem o tempo todo dentro de casa, né? A gente fica perplexo em ver um país atacando o outro, e claro, dá perplexibilidade mesmo, mas veja que acontece isso dentro das famílias, casais atacando um ao outro, colocando os filhos no meio de tudo isso, né? E tudo isso por quê? Em nome de quê? Vamos lá, em nome de quê? Em nome de que essa divisão? Em nome de que esse divórcio, essa separação? Em nome das minhas próprias vontades, meus desejos, meus pensamentos contaminados, em nome de eu querer ser feliz, quando na verdade a gente nem sabe a definição de felicidade. O tempo todo parece que o mundo está nos levando à divisão, a separarmos uns dos outros. E esse divórcio, como o padre estava nos dizendo, hoje não acontece só entre marido e mulher, entre irmãos, entre filhos e pais, entre famílias, parentes. Então vai se dividindo e vai ficando mesmo insuportável essa convivência. É preciso nós ouvirmos a palavra de Deus. Quando Jesus é questionado pelos doutores da lei, dizendo, mas Moisés permitiu da carta de divórcio à mulher rejeitada. Jesus falou, sabe por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Como dizia minha avó, podia dormir sem essa, né? Podia dormir sem essa, minha avó falava. Porque Jesus chegou e falou, por causa da dureza do vosso coração é que ele permitiu. Mas no início não era assim. Importante a gente dizer isso, né? Teologicamente, Deuteronômio significa a segunda lei, a deuterocanônica. Então, no início, Jesus fala, não era assim. Quando Deus fez as coisas, não era assim. A dureza do vosso coração é que transformou as coisas assim. É o que nós estamos vendo no mundo, tudo acabado. É homem com homem, mulher com mulher, sim. É uma loucura que acontece por aí. Mas uma situação ainda mais difícil, que está exigindo ainda muito mais a nossa intervenção para poder ajudar, no sentido da família acordar, é quando os cônjuges se separam, buscam o divórcio aí, diante dos homens, porque diante dos homens isso acontece, e se torna inimigo do outro. Sim. Parece que a mulher quer destruir o marido, ele quer destruir a mulher, eles querem tirar tudo um do outro, tirar a dignidade, tirar os filhos, e vira realmente um sofrimento intenso, uma falta de respeito total. E aí está a certeza de que isso não é uma coisa boa de Deus, porque não é uma coisa tranquila, não é uma coisa em paz, conversada. Ontem eu falava com um casal e dizia, você tem que pegar o seu casamento diante de Deus e entender que existe um sacramento, uma coisa sagrada. Agora, como que simplesmente a gente joga para cima e eu vou embora? Mas as pessoas não entendem isso. De repente eu vejo um casal que está brigando, nós nos separamos. Falei, aliança. Não, já não é casado mais, a pessoa perdeu toda a dimensão, diante de Deus é para sempre. Se eles não conseguirem se suportar, ou de repente por uma necessidade de preservar o respeito à dignidade, não houve outra solução, porque estavam longe de Deus. Sim. Porque se estivesse perto de Deus e com Deus, sempre em solução. Né? Sempre em solução. É verdade. Mas aí eles dizem assim, não usa aliança mais não sou casado. Como se fosse cartório, como se fosse união estável. E como se fosse eles que têm autoridade de se descasar, de se separar, de se desunir. É uma coisa meio absurda, parece que a gente assume o lugar de Deus, claro que não somos deuses, mas parece que a gente assume o lugar, o senhorio da nossa vida, e a gente começa, então, tiro a aliança, eu não vou... E começa a dizer assim ainda, olha que hipocrisia, será que Deus não me quer feliz? Ele sabe que eu preciso de outra pessoa. Olha só, então essa definição do ser feliz... é que o mundo tem pregado para nós que o ser feliz, a felicidade na Bíblia, a gente está atrelada a outra coisa. A felicidade no mundo está atrelada a prazer, a não tolerar nada, a não conseguir nada, a não ter problemas, a não ter incômodos, né? Então, a felicidade na Bíblia está ligada a fazer a vontade de Deus, a conhecer o Senhor, a amar, a perdoar. A felicidade na Bíblia está atrelada a viver a alegria da caridade, do amor. Então, feliz o homem que teme o Senhor, é o que diz a Bíblia.
Agora, o temor do Senhor é a divisão da nossa casa. Agora, claro que a gente entende que todos os problemas que acontecem com certos casais de não conseguirem, como o padre dizia, conviver juntos e tudo aquilo que envolve, nós sabemos das dificuldades, das realidades, mas a palavra de Deus tem que ser a resposta. É isso que nós temos que entender. Por que que nós nos tornamos inimigos? E olha o sentido da vida como muda. Nós estávamos agora juntos, querendo construir uma casa, uma família, um ideal, filhos, um lar, indo para o céu. De repente, nós nos voltamos um para o outro, simplesmente porque não está como eu quero, porque eu fui machucado, ferido, ofendido, e aí, de repente, vamos começar a nos degladiar. Vamos começar a nos atacar. Parece que isso torna o sentido da vida. Veja como isso é realmente uma miséria e como isso é terrível, porque a sua vida passa a ter como sentido, como busca, a destruição do outro, você ser melhor do que o outro, uma competição. E realmente isso é que machuca e fere as famílias. Fere a família, só traz prejuízo total, Sim. Apenas orgulho e vaidade. Cuidado, se você está numa situação de divórcio, se você realmente tomou essa decisão, que Deus não é mágico, respeita a sua decisão aí, a sua liberdade, cuidado para você não ferir muito mais ainda o seu cônjuge, os seus filhos. Pense bem nisso, porque isso Deus vai cobrar de vocês. Pode ter certeza que essa guerra aí que está acontecendo diante do divórcio, ela é satânica realmente. Então se volte para Deus e repense na sua atitude.